Bom dia, bom dia. Hoje é 6 de abril, sábado. O tema do devocional de hoje vai ser Não tema, porque Deus nunca perdeu o controle. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de João 16:33, que diz o seguinte: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Meus queridos, todos nós atravessamos por fases de desertos em nossas vidas, né? Fases de dificuldade, de tribulação. Não existe um ser humano aqui na Terra que não tenha enfrentado circunstâncias contrárias, né? E o fato é que cada um de nós lida com essas circunstâncias, com esse deserto, de forma diferente. Alguns se desesperam, simplesmente ficam paralisados, estagnados. Outras pessoas decidem enfrentar as dificuldades na força do próprio braço. Mas o que Jesus ele nos instruiu e nos ensinou era para que nós fixássemos os nossos olhos nele e acalmasse o nosso coração. E Jesus ele não nos fez, né, uma promessa, não nos deu uma garantia que nós estaremos totalmente livres dos problemas, das aflições, das tribulações. Muito pelo contrário, né? Ele nos alertou que elas iriam acontecer, né? Tanto que ele fala, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, ele faz uma ponderação, né? Ele faz uma promessa, né? Ele prometeu que ele estaria conosco até o fim. Então, até mesmo quando nós tomamos decisões erradas e acabamos tendo que colher os frutos dessas nossas decisões erradas, dessas nossas escolhas erradas, e nós, né, amargamos com as consequências das nossas escolhas, Deus ele está do nosso lado, esperando, né, o nosso posicionamento e reconhecer o nosso erro, aprender com ele e entregar tudo a ele mais uma vez. É assim que Deus age conosco, né? É assim que é o relacionamento de Deus conosco. E é muito possível, né, que neste momento de vida você esteja enfrentando alguns problemas que vêm tirando a sua paz. Sejam eles problemas na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, um problema de saúde familiar. Mas, né, hoje Deus ele vem para poder te lembrar das palavras, né? Lá em João 14:27, ele diz: Eu deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não perturbe o seu coração e não temas, não tenha medo. Então, meus queridos, né, Deus ele nos deixou a sua paz, né? Jesus ele nos deixou a sua paz e ele não se manifesta apenas nos nossos dias tranquilos, nos dias que tá tudo bem. Mas é exatamente no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio das aflições das nossas vidas que essa paz ela vai se manifestar. Se a gente buscar ela e se a gente procurar por ela, né? Ela tá ali acessível para a gente poder conseguir acessar. E Deus, ele, né, tá numa busca incessante de homens, mulheres, filhos capazes de descansar, de dormir em meio à tempestade. Tem uma frase que tem circulado muito nas redes sociais e que eu gosto muito dela, que é a seguinte: você descansa, né? Você consegue dormir numa viagem de avião, mesmo sem conhecer o piloto. Então, por que, né, você está aflito conhecendo quem é o piloto da sua vida, conhecendo quem está no controle, quem está no comando da sua vida? Não tem aflição, descansa. Né? Se descansar fosse algo fácil, fosse algo genuíno, Deus nem mandaria a gente dizer, né? Porque ele é dotado de toda a sabedoria, de toda a perfeição, ele já saberia que a gente faria isso genuinamente. Ele sabe que a gente tem essa dificuldade, ele reconhece as nossas falhas, as nossas dificuldades. Então, né, por isso que ele nos manda, nos orienta, descansar nele. Por isso que ele nos orienta, né? Dormir em meio à tempestade, descansar nele, descansar o coração nele. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele está com os discípulos no barco e aí começa uma tempestade. Jesus está dormindo dentro do barco.
E aí os discípulos neles ainda estavam, eu acho que ainda não, né? Mas assim, eu acho que durante toda a trajetória de Jesus aqui na Terra e de Jesus junto com eles, eles aprenderam e aprendia todos os dias com eles. Jesus surpreendia muito eles. Jesus surpreendia a todos por onde ele passava. Mas e aí a passagem, Jesus ele dorme no barco, ele está dormindo no meio da tempestade, porque ele sabe que o pai dele está no controle, né? Ele sabe que Deus está no controle, que por mais que, né, a tempestade está lá, que o barco está quase virando, mas o pai dele não perdeu o controle, o pai dele não vai deixar o barco virar. Se ele deu a promessa que o barco vai atravessar, é porque vai atravessar, independente da tempestade que vai acontecer e da tribulação que vai acontecer. E aí, por fim, os discípulos falam, cara, né, o cara tá dormindo no meio da tempestade, não tá aqui ajudando a gente, o que tá acontecendo? E aí até que Jesus dá um ensinamento para eles, né? Ele consegue acalmar o mar, ele consegue acalmar a tempestade, né? E prova, né, da pouca fé desses discípulos, da pouca fé desses homens que decidiram seguir a ele. E Deus, ele tá em busca, né, de homens e mulheres que sejam como Jesus aqui na Terra, que tenham a ousadia, que tenham a coragem de descansar no meio da tempestade, de dormir no meio da tempestade, sabendo que ele está no controle. Gente, quando, né, a palavra nos orienta a dormir no meio da tempestade, não significa que você vai ficar inerte, parado com a bunda no sofá sem fazer nada. Pelo amor de Deus, não é isso. Aí a pessoa pega e usa a palavra, distorce, né? Falar, mas então lá na palavra lá, e eu ouvi a Marina falando que é para mim poder dormir, é para mim poder descansar no meio da tempestade, então quer dizer que na hora que a dificuldade aparecer, que o problema aparecer, eu tenho que simplesmente cruzar o braço e não fazer nada. Ok, tô dormindo na tempestade, tô descansando na tempestade. Não é isso, criatura. O dormir na tempestade, o descansar na tempestade é não ficar aflito, é não perder os cabelos da cabeça, é não ficar maluco, é não perder sua paz, é não ficar ansioso. É isso que a palavra nos orienta. Né, a gente tem que fazer essa interpretação. A gente tem que continuar ainda assim no meio das aflições, das tempestades, fazendo a nossa parte, né? Mas sabendo que a gente não precisa de vencer a tempestade com a força do nosso próprio braço. Que o que tiver no nosso alcance de fazer, a gente vai fazer, mas que a gente tem um Deus, a gente tem um Pai, um bom pastor ali do nosso lado, que o que incumbir a ele de fazer, que é o impossível, que é o improvável, que é o que excede a força dos nossos braços, aí fica a cargo dele, aí fica a função dele. E quando for a hora dele fazer o trabalho dele, não é pra gente poder ficar ansioso e nervoso em cima dele. E aí, Deus, será que vai dar certo? Não é será que vai dar certo. Vai dar certo porque ele tá no controle, ele não perdeu o controle de nada. É a mesma coisa, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quando eu tô viajando de carro com meu marido ele é um excelente motorista, modéstia à parte. Ele vai ficar se achando na hora que ele ouvir isso. É pra se achar mesmo, que ele é um excelente motorista. E eu também sou motorista. E aí, o que acontece? Ele tá no controle. Quem tá no controle da direção do carro é quem? É ele. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu, como esposa, eu tenho que... Se é ele que tá no controle da direção do carro e eu confio nele, eu tenho que descansar. E aí, às vezes, eu, né, fico ali preocupada, aflita, se ele tá prestando atenção, se ele tá fazendo uma ultrapassagem segura. A mesma coisa é com Deus. Cara, é ele que tá no controle. Se é ele que tá no controle, você tem que confiar. Se você entregou o controle daquela situação ali pra ele, se você entregou o controle da vida ali pra ele, deixa ele agir e descansa enquanto ele estiver agindo. E às vezes, né, meu marido até fala, você quer dirigir? Nem dá, né? Nem da forma grosseira. Ele fala brincadeira, ele fala, você quer dirigir? Porque o controle está na mão dele, ele sabe o que ele está fazendo. Tá? A mesma coisa é Deus conosco. Então, quando ele pede para a gente poder descansar, dormir em meio à tempestade, é isso. Não é a gente ficar inerte em meio aos problemas, às situações, a gente pegar e paralisar e não fazer nada, tá? Mas é a gente deixar ele agir com a confiança e com a certeza de que ele vai fazer o melhor, porque ele está no controle de absolutamente tudo. E o Deus, ele tem um modus operandi muito interessante, que ele age nos 48 do segundo tempo. Porque senão não é milagre, né? Senão
como a gente nem, né, com os nossos olhos e com a nossa visão humana limitada, a gente fala, é porque já ia acontecer mesmo. Quando as coisas acontecem no 48 do segundo tempo, a gente fala, cara, é porque foi Deus. É Deus que entrou ali no meio porque não era para ser. Então, no dia de hoje, faça uma reflexão. O que tem tirado a sua paz? É um problema num relacionamento? É um relacionamento que terminou e que hoje está afligindo seu coração? Você não sabe se ainda deve investir nessa pessoa ou não. É um problema profissional? São questões profissionais? É um problema de saúde familiar? É um problema financeiro? Hoje, o que tem tirado a sua paz? E lembre-se, né, que com Cristo a bordo da sua vida, não haverá tempestade que irá te abalar por completo, que irá abalar as estruturas da sua vida, que irá abalar as estruturas da sua navegação. A navegação, ela pode até balançar, mas a água não vai entrar e não vai fazer o barco virar. Então, né, Deus, ele hoje faz essa orientação para nós, pois somente nele nós encontramos o descanso, a paz e a alegria que nós precisamos para poder prosseguir, né? A paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, por todas as pessoas que nós amamos. Obrigado pelo meu pai, pelo meu esposo. Obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje, nós te clamamos e nós te pedimos, fortaleça a nossa fé, aumente a nossa fé, Pai. Nos ensine, nos encoraje a descansar em Ti em meio à tempestade, Pai. Nos encoraje a confiar cegamente, inteiramente a Ti. Confiar que os Teus planos são melhores e maiores que os meus, que os Teus sonhos são maiores e melhores que os meus. Pai, no dia de hoje, nós entregamos com um coração leve, com um coração em paz, o controle das nossas vidas, Pai. Pai, nós entregamos a nossa vida, os nossos planos, as nossas aflições, as nossas tribulações, os nossos problemas. Nós entregamos hoje nas Tuas mãos, Pai, como vaso na mão do oleiro, Pai, para que o Senhor molde e faça conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e nos encha de Ti, Pai. Nos encha da paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Tenha um sábado muito abençoado. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra do Senhor. Vamos transbordar os ensinamentos do Senhor na vida de outras pessoas. Amém?